Os doces brasileiros são doces demais? E por que os brasileiros em geral gostam tanto de açúcar? O morango do amor não está sozinho. Nos últimos anos, o Brasil teve ondas de paleta mexicana, de brigadeiro gourmet, de bolo de pote, de ovo de Páscoa recheado. Afinal, o que isso revela sobre a relação do Brasil com o açúcar? E neste vídeo eu vou te explicar por que os doces brasileiros são tão doces. Bom, a primeira coisa que a gente precisa responder é se a doçaria tradicional brasileira, de fato, usa mais açúcar do que o resto do mundo. E fazer uma comparação como essa é difícil, mas algumas receitas indicam que a resposta é sim. A gente costuma mesmo caprichar no açúcar. É o caso do nosso querido bolo de cenoura com chocolate versus o carrot cake inglês. A massa do bolo brasileiro costuma levar 2 xícaras, ou cerca de 400 gramas de açúcar. Já a receita inglesa pede 1 xícara, ou 200 gramas desse ingrediente. Uma coisa parecida acontece entre o pudim de leite brasileiro e o flan de caramelo francês, ou entre o nosso doce de leite e o dulce de leite argentino. Geralmente, as receitas brasileiras levam 50% a mais de açúcar do que as versões parecidas disponíveis em outros países. E aqui a gente não pode esquecer de um dos grandes patrimônios brasileiros, o brigadeiro, cuja receita leva uma lata inteira de leite condensado. Só para você ter ideia, 100 gramas de leite condensado carregam em média 55 gramas de açúcar. Mas de onde vem essa necessidade de botar tanto açúcar nos doces? Isso tem a ver diretamente com as nossas raízes portuguesas. Essa história começa bem antes da chegada dos primeiros europeus ao Brasil. A partir de 1500, a cana-de-açúcar, que é riquíssima em carboidratos, e de onde boa parte do açúcar é extraído, é originária da Papua Nova Guiné, na Oceania. A estimativa dos pesquisadores é de que ela tenha sido domesticada pelos seres humanos há cerca de 10.000 anos. Aos poucos, a cana se espalhou pela Polinésia, pela Ásia e pelo Mediterrâneo. Mas, durante muitos séculos, a oferta de açúcar era bem limitada e ficava restrita às farmácias, onde ele era usado na formulação de remédios ou como um tônico para dar energia. Essa história começou a mudar a partir dos séculos XIV e XV, quando Portugal investiu nas primeiras grandes plantações de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. Algumas décadas depois, esse modelo seria replicado numa escala ainda maior no Brasil. O açúcar se tornou a grande commodity da então colônia portuguesa, que dependia da mão de obra dos escravizados nas lavouras e nos engenhos. No livro História da Alimentação no Brasil, Luiz da Câmara Cascudo calcula que os 66 engenhos de Pernambuco produziram quase 3.000 toneladas de açúcar entre 1580 e 1885. E, ainda que boa parte dessa produção fosse exportada para a Europa, a facilidade no acesso ao açúcar no Brasil influenciou diretamente as receitas de bolos e sobremesas, além das conservas e compotas com frutas. O que, claro, também teve influência dos africanos e dos indígenas, que, de acordo com a pesquisa de Câmara Cascudo, preferiam o gosto que vinha direto da cana, de frutas como o cupuaçu, o açaí, o guaraná e o caju, ou dos favos de mel das abelhas. Mesmo agora, séculos depois, o Brasil continua sendo o maior exportador de açúcar do mundo. A partir do século XX, a relação do brasileiro com o açúcar ganhou um novo capítulo, com a chegada dos produtos industrializados. E o maior símbolo dessa transformação é justamente ele, o leite condensado, que virou figurinha carimbada em muitas receitas. Por exemplo, o pudim, o brigadeiro, os mousses, o pavê e agora, o morango do amor. Disponível nas prateleiras dos mercados há mais de 100 anos, esse produto está na casa de 94% dos brasileiros, que consomem em média 6,5 kg de leite condensado por ano. Algumas das maiores fabricantes calculam que o leite condensado é parte de cerca de 60% das receitas de sobremesas feitas no Brasil. Os dados da onipresença desse ingrediente nas receitas de doces brasileiros não encontram qualquer paralelo em nenhum outro país, mesmo que o leite condensado seja vendido em várias partes do mundo. Em muitos países, é mais comum a adição de leite, gemas e açúcar de forma separada nas receitas de doces e sobremesas. E olha que curioso, as primeiras campanhas de marketing promoviam o leite condensado como um alimento para bebês e crianças, uma espécie de substituto do leite tradicional,
e das fórmulas infantis. A campanha de uma marca famosa dizia para as mães: "Senhora, não se aflija com a falta de leite. Há um bom substituto. O único substituto, no qual você deve ter total confiança." Claro que não existe nenhuma evidência científica que suporte essas afirmações. E hoje o consumo de açúcar é desaconselhado antes dos 2 anos de idade. O leite condensado ganhou de vez o coração do brasileiro, com o lançamento de receitas ou com instruções de preparo de sobremesas nos próprios rótulos, que eram colecionados pelas donas de casa. Segundo pesquisadores, essas campanhas acertaram ao mirar exatamente nas principais dores dos consumidores e oferecer uma solução prática, confiável e barata para preparar alimentos ligados ao conforto e ao bem-estar das reuniões de família. E assim, o pudim de leite virou símbolo daquele almoço de domingo e o brigadeiro se tornou uma referência de comida afetiva para nós. É interessante pensar no impacto que essas latinhas tiveram em outros setores da vida pública, como a política. O próprio nome de um dos doces mais populares do Brasil teve origem nas eleições de 1945, quando o brigadeiro Eduardo Gomes candidatou-se à presidência da República. Vale lembrar aqui que, no contexto militar, o brigadeiro é uma das mais altas patentes da Força Aérea Brasileira. Os apoiadores de Eduardo Gomes criaram o slogan "Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro", e distribuíram um novo doce que recebeu o mesmo nome em festas e eventos de campanha. Anos depois, o leite condensado voltou à cena política com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que compartilhou um monte de vídeos comendo esse ingrediente num pedaço de pão. E não podemos esquecer que o século XX também foi marcado pela popularização de outros produtos que deixaram a mesa do brasileiro ainda mais açucarada, como os refrigerantes e as bolachas recheadas, e isso nos leva ao quarto ponto dessa discussão. Será que a quantidade de açúcar que o brasileiro come passou do ponto? O Ministério da Saúde calcula que, a cada dia, o brasileiro consome 18 colheres de chá de açúcar, o que corresponde mais ou menos a 80 gramas. Isso significa que nós consumimos 50% a mais do que o limite máximo estabelecido pela OMS, que é de 12 colheres, ou 50 gramas por dia, o que coloca os brasileiros como um dos líderes do ranking mundial de consumo de açúcar, ao lado de Estados Unidos, México e Alemanha. Só para você ter ideia, chegamos a devorar até o triplo de açúcar do que um chinês ou um japonês. E nos anos 30, um brasileiro comia ao redor de 15 quilos de açúcar por ano. Esse número pulou para 50 quilos nos anos 90 e, segundo as estatísticas da OMS, está em 65 quilos atualmente. Algo parecido aconteceu em todo, com algumas variações. Estima-se que o consumo médio de açúcar cresceu mais de 100 vezes de 1850 até os dias de hoje. Estudos apontam que cerca de 60% dessa ingestão vem de açúcares que são adicionados pela própria pessoa a alimentos ou bebidas. O restante está presente em produtos processados ou ultraprocessados. Para fechar, quais os efeitos disso na saúde? Segundo o Ministério da Saúde, esse excesso está relacionado a uma série de doenças crônicas que cresceram no Brasil nas últimas décadas, como o diabetes tipo 2, obesidade e câncer. Mas será que existem formas de curtir um docinho, tipo um morango do amor sem meter o pé na jaca? A palavra-chave aqui é moderação, pensar em maneiras de reduzir o consumo de açúcar em cada receita e apreciar os diferentes sabores dos alimentos, que muitas vezes acabam até escondidos ou anulados pelo excesso de açúcar. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e se inscreva no canal.